Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já é 5h10 da tarde, de quarta-feira, dia 14 de junho. Eu vim aqui para meu repúdio sobre o que aconteceu no domingo. Apesar, irmãos, que nós temos que entender que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo na terra. A raça humana está cada dia mais caminhando para os seus próprios desejos, caminhando para os seus próprios deleitos, né? Caminhando para o abismo, né? Para as trevas. E as pessoas não querem obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta tarde eu repudio o que aconteceu no domingo. Irmãos, não fica com esses vídeos do que aconteceu na passeata do LGBT, né? Não fique postando nas redes sociais, porque a gente tem que entender que isso tudo aí é cumprimento da palavra de Deus. Nós temos que entender que isso aí, se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados, pagarão um preço muito alto. Então, se eles botaram crianças na passeata LGBT no domingo, dizendo que as crianças são trans, isso é coisa do diabo. Não tem nada. Deus não criou o homem para gostar de homem. Deus não criou a mulher para gostar de mulher. Aprenda aqui nesta tarde. Deus, ele ama as pessoas que buscaram os seus caminhos lado sexual. De homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Isso já vem desde lá do passado. Desde o tempo do Império Romano, desde o tempo dos reis de Jerusalém, né? Quando o rei Asa falou para aqueles rapazes alegres, que significa homossexual, ou largasse a prática que estava praticando, ou senão morreria. Eles preferiram sair do lugar, mas continuar no pecado. Quem somos nós, irmão, para apedrejar, para crucificar as pessoas que estão no caminho do lado homossexual? O homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Quem somos nós para crucificar, condenar? Não. A gente não pode ser parte, a gente não pode ser cúmplice do que eles praticam, porque aí nós vamos ser contra a palavra de Deus. E eu, como servo de Deus, eu não posso ser contra a palavra de Deus. O texto que eu vou ler aqui nesta tarde fala que Deus, ele julgará todo ser humano por causa da desobediência. Então, não se zangue, não faça justiça com as próprias mãos contra os homens LGBT, contra as lésbicas, não. Não faça nada contra eles. Só ore por eles. Orar por essas pessoas. Porque essas pessoas, infelizmente, não estão enxergando, estão cegos espiritualmente. Mais uma vez, esse ano, 2023, o LGBT se levantou contra a palavra de Deus, contra o Filho de Deus. Porque levar crianças para um evento desse é cavar a sua própria cova, né? Porque Deus, ele vai tirar o fôlego de vida de muitos na face da terra. Jesus falou que no mundo estamos vivendo os princípios das dores. Vem coisas piores ainda na face da terra. Então, não fique botando esses vídeos sobre o que aconteceu no domingo, porque isso tem que acontecer. A palavra de Deus tem que se cumprir. Agora, se eles blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá salvação para ele aqui, nem no dia do juízo. E a maioria deles não estão nem aí para o que vai acontecer sobre a alma e o espírito dessas pessoas. Porque Deus, ele vai lançar todo ser humano na face da terra, no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse 16. Deus, ele vai lançar toda a raça humana
por ter não obedeceu a palavra de Deus. Então, eu não estou aqui com esse vídeo para crucificar, não ter raiva dos homossexuais, não, nem das lésbicas, não. Só apenas vou ler aqui o que vai acontecer com a raça humana na Terra por causa da desobediência. O Kawaii, o TikTok, o Instagram, entendeu? Não tenha raiva das pessoas que buscaram esses caminhos de gostar de homem com homem, mulher com mulher. Só ore por eles, porque se eles não largar essa prática, Deus ele vai lançar a ira dele sobre todos na face da terra. Deus ele ama o traficante, Deus ama a prostituta, Deus ama os homossexuais, Deus ama as lésbicas, Deus ama o mentiroso, Deus ama o assassino, Deus ama o enganador, Deus ama o feiticeiro, Deus ama o candombrezeiro, Deus ama o bruxo, Deus ama os espíritas, mas odeia o que eles praticam. Então, não estou aqui para lançar ódio, não. Só apenas lamentável o que aconteceu no domingo, que eu nem vi, nem queria ver, só apenas eu vi uns vídeos de pessoas revoltadas por ter botado criança na passeata do LGBT. A palavra de Deus diz, irmão, o que se planta vai ter que colher depois. Não sei que forma vai ser, só Deus é quem sabe, mas o que planta vai ter que colher na face da terra. Olhe que Deus está sendo misericordioso. Olhe que Deus está tendo misericórdia. Em 2019 para 2020, a praga, a pestilência veio à terra e matou milhares de pessoas na face da terra. O que, irmão Hilton? O coronavírus. Então, não é hora de dar a mesma moeda para eles, não. Jamais. Eu quero a salvação da lésbica, eu quero a salvação do homossexual, eu quero a salvação do traficante, eu quero a salvação da prostituta, eu quero a salvação dos cachaceiros, mas para ter salvação tem que entregar a vida para Deus. Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade, obrigado por tudo, pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro. Tu és o único na face da terra, Senhor, que está dando a oportunidade aos seres humanos de arrependimento. Deus ele está dando a oportunidade a todo ser humano de se arrepender e de entregar a vida para Deus. As pessoas vivem nos vícios, as pessoas vivem na mentira, as pessoas vivem na enganação, as pessoas vivem se iludindo, postando vídeo em redes sociais, achando que está tudo bem, que está tudo ótimo, e não está bem. Deus está tendo misericórdia com este país, Brasil. E quando a ira dele vier sobre este país, a pessoa pode ser bom, a pessoa pode ter um coração bom, pode estar ajudando o próximo, né? Deus, ele diz que bondade é maravilhoso, ajudar o próximo é maravilhoso, mas não é a garantia de salvação. Amém? A garantia de salvação é as pessoas entregar o caminho para o Senhor. Bondade, ajudar o próximo, estender a mão para quem está precisando, ajudar as prostitutas, os homossexuais, as lésbicas, a ajudar o traficante a sair das trevas. Tudo isso Deus se alegra, mas a garantia de salvação é a raça humana entregar a vida para Ele. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Olha o que diz a palavra de Deus, em Judas capítulo 1, versículo 5. Quero, portanto, recordar a vós, embora já estejas bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito e, contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. Deus, ele destruiu aquele povo que saiu do Egito,
Deus usou Moisés para tirar do Egito e muitos morreram por causa da desobediência. E diz assim: enquanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade, santidade, a originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia, e de maneira semelhante a este, Deus prendeu os anjos caídos, que não são mais anjos, são demônios, estão aprisionados nas trevas, além dos 4 demônios que estão no rio Eufrates, presos, porque no grande dia da segunda grande tribulação, Deus ele vai soltar os 4 demônios que estão no rio Eufrates para atormentar a raça humana. As pessoas estão brincando na terra. As pessoas estão brincando com Deus, estão blasfemando contra Deus, e Deus só está dizendo: eu estou dando a oportunidade de se arrepender. Mas se não se arrepender, pagará um preço muito alto. Olha o que aqui diz a palavra. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexual, estando sobre o castigo do fogo eterno. Essas cidades não servem de exemplo. Ora, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contamina o próprio corpo, mas rejeita toda a autoridade instruída e calunia os seres celestiais. Assim foi o povo de Sodoma e Gomorra. Hoje, no Brasil, no mundo, as pessoas estão piores do que Sodoma e Gomorra. Então, nós não estamos aqui para predejar, para condenar os homossexuais sobre a passeata que houve no domingo do LGBT, mas estou aqui lendo um alerta para todos, não só para eles, mas para todos os seres humanos, de arrependimento e de entregar a vida para Deus para ter vida eterna. Amém? E diz assim: e no entanto, nem mesmo Arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo, batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo. Limitando-se, declara: o Senhor te repreenda. Olha a humildade desse anjo Gabriel, que disse a Satanás: que o Senhor te repreenda. Nesta tarde, eu repreendo em nome de Jesus Cristo que todos os levantes e potestades e demônios que estão se levantando contra este país, Deus ele vai mostrar quem é Deus. Ele vai mostrar quem é Ele. Porque em 2019 para 2020, a pestilência destruiu muita gente, matou muita gente. Eu tenho uma coisa a dizer nesta tarde: quem brinca com Deus, morre. Quem brinca com Deus, morre. E Ele está dando oportunidade a muitos deste país Brasil de se arrepender, largar a maldade, largar a prostituição, largar o adultério, largar a feitiçaria, largar a bruxaria, largar o adultério, largar a mentira, largar a morte, porque muitos estão matando uns aos outros. E Deus, Ele deu a vida. Só Ele pode dar vida e tirar a vida, que é Deus. Mas a raça humana, neste planeta, neste país, tira a vida de outras pessoas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está amaldiçoado, mas Deus está dando oportunidade ao mundo que está amaldiçoado. Quando falo o mundo, é a raça humana, de arrependimento. Diz assim a palavra de Deus: defamam tudo o que não compreendem
e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto como animais irracionais. A raça humana hoje na Terra, neste Brasil, é pior do que os animais, porque estão caminhando cada dia mais para as trevas e não se arrepende e não entrega a vida para Deus. As pessoas estão pior do que os animais, porque a raça humana maltrata os animais, a raça humana maltrata os animais, mata os animais, agridem os animais, né? Fica maltratando os animais, porque os animais são criação de Deus. Então, se você também vive maltratando qualquer tipo de animal, também vai pagar um preço. O que você planta vai ter que colher. Olha o que é que diz a palavra. E foram caminhando de Caim, que diz assim a palavra, mais irracionais. Ai, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, e havidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor, e agem como pastores que a si mesmos se apacenta e vagam como nuvens, se a água impelidas pelos ventos, são como a árvores sem folhas e nem fruto, duas vezes mortas e arrancada pelas raízes. Deus, ele vai arrancar pela raiz o mal que está na terra. Deus, ele vai arrancar pela raiz o mal que está sobre a terra. Deus, ele vai destruir esse planeta em fogo, porque no tempo de Noé, Deus destruiu todo ser vivente, a raça humana, em água. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Mas no mundo atual de hoje, Deus, ele vai destruir o planeta em fogo. Por quê, irmão? Para purificar o mal que o ser humano fez na terra. Está na hora de se arrepender. Está na hora de entregar a vida para Deus. Está na hora do povo brasileiro se arrepender, largar as festas do mundo, largar a prostituição, largar o adultério, largar a mentira, largar as drogas, largar a morte, porque quem planta vai ter que colher depois. E diz assim a palavra, são como as ondas brávias do mar, espumando as suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparados as mais densas trevas por toda a eternidade. Vai estar nesse perímetro aqui, dessas trevas por toda a eternidade, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Você prefere estar na luz ou quer viver eternamente nas trevas? Você escolhe. Deus, ele deu esse livre-arbítrio, mas o que você planta vai ter que colher. E diz assim a palavra, ora, foi quanto a esses que Enoque, e o sétimo, a partir de Adão, profetizou, e eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar o juízo sobre todos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, ó? Com milhares de seus santos, a fim de executar o juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas
que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos preferiram contra ele. Quem é? Contra Deus. Então, se você se levanta contra Deus, se você faz o mal, se você pratica o mal, se você vive em uma vida achando que tem que ser desse jeito, mude a tua vida enquanto há tempo. Porque quando ele vier, Deus ele não vai respeitar católico, espiritismo, evangélico, budista, as religiões muçulmanas. Deus ele não vai respeitar a religião de ninguém, nem de Buda, nem de espiritismo, nem de catolicismo, nem de evangélico, nem de como é que se diz? Nem desses deuses de lá do Oriente Médio. Deus ele não vai respeitar ninguém. Ninguém. Diz assim a palavra: tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros, e a sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar os seus objetivos. Eles estão procurando seus objetivos. E que objetivo é esse? Destruir família, querer blasfemar contra Deus, blasfemando contra o Filho de Deus, blasfemando contra o Espírito Santo, porque se blasfemar contra o Espírito Santo, não há salvação nem aqui e nem no dia do julgamento. Você escolhe. Se no domingo aconteceu a passeata do LGBT que botou crianças, né? Ali é o meu repúdio nesta tarde, que está caminhando para a noite, é meu repúdio e se preparai que o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor vai chegar sobre a terra. E você que vive uma vida regaladamente de prostituição, de cachaçada, dos vícios como cigarro, droga e bebedeira, na mentira, enganando, matando, roubando, destruindo, a conta vai chegar. O juízo de Deus vai chegar sobre a terra. Então, estamos aqui nesta tarde, não para afrontar, não para lançar raiva contra o LGBT, né? Não. Eu só estou falando aqui o que está na palavra de Deus, o que vai acontecer com a raça humana, por causa da desobediência. E esses afrontes que já vem há muito tempo, que o LGBT vem fazendo contra Deus, contra o Filho de Deus, contra o Espírito Santo, pagarão um preço muito alto. Mas nesse momento, Deus está dando oportunidade a essas pessoas de arrependimento, de se arrepender, de entregar a vida para Deus. Porque o juízo de Deus vai descer sobre a terra. Para finalizar, o que é que diz a palavra? Para finalizar aqui nesta tarde, tais pessoas vivem murmurando e se queixando e dominados por seus próprios desejos impuros, e a sua boca proclama arrogância e usa de adulação para conquistar os seus objetivos. Vou ler de novo. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros, e a sua boca proclama arrogância e aí usa de adulação para conquistar os seus objetivos. Você está vendo como é que está a terra? Você está vendo como é que está a terra na face da terra? As pessoas estão assim, não obedece, não quer, mas quer viver depravamente
depravadamente no pecado e não quer largar o pecado. Arrependimento enquanto é tempo. Jesus, ele ama, vou repetir mais uma vez, Jesus, ele ama o traficante, a prostituta, o homossexual, a lésbica, o cachaceiro, o candombrezeiro, o bruxo, o feiticeiro, o espírita, o catolicismo, budista. Ele ama todos, mas odeia o que pratica. É por isso que Deus está dando oportunidade para essas pessoas que ficam presas à religião, ficam presas aos seus deuses, ficam presos a essas coisas do mundo. Deus está dizendo, quando eu vier, eu vou julgar todo ser humano que não deu crédito à minha palavra. Mais uma, para a derrota de Satanás e os demônios. A igreja não vai se calar. A igreja vai estar de pé pregando o evangelho, queira o diabo ou não. Não entendeu não? A igreja não vai se calar. Se os líderes religiosos deste país não se pronunciou para falar, eu estou aqui nesta tarde pronunciando para mostrar a verdade. A verdade, a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é o caminho. A palavra é o caminho de salvação para a raça humana. Mas para a raça humana ser salva, tem que dar lugar a Deus. Não entendeu não? Para você ser salvo, você tem que entregar a tua vida ao Senhor. Um forte abraço. Que Deus tenha misericórdia deste país. Esse dia mesmo, um rapaz estava chorando, dizendo que era para nós orar pelas crianças. Amém. Glória a Deus. Mas o exemplo tem que vir dos pais. Dos pais. Os pais têm que ter exemplo para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Mas não para ensinando os seus filhos a botar sua filha, o seu filho está se requebrando na tela de celular, né? Do Kawaii, do TikTok, do Instagram, né? Do YouTube. Aí muitos se acham isso uma maravilha, dar risada, né? Se preparar e que o que planta vai ter que colher. E ensina os seus filhos no caminho do Senhor, mas não no caminho que desagrada a Deus. A gente vê crianças, meninas de 7, 8 anos se requebrando nas telas de celular, desses aplicativos do Kawaii, TikTok. A gente vê as crianças se requebrando, dançando, parecendo um afeminado, né? Sabe o que é isso? Os erros vêm dos pais. Os erros vêm dos pais. Se o pai fuma, possa ser que a criança futuramente vai querer fumar também. Se o pai e a mãe bebem, os filhos possam querer seguir o mesmo caminho. Possa ser que queira seguir o mesmo caminho. Se a mãe não dá exemplo para os filhos e anda na rua com um short curto, a filha dela, de 5 anos, 6 anos, também vai querer andar de short curto na rua. Assim está as pessoas que não ensinam os seus filhos no caminho do Senhor. Deixa as crianças várias horas no celular e sem saber o que é que as crianças estão acessando. Vigia, pai. Vigia, mãe. Olha o que é que a tua filha, teu filho está fazendo na internet. Olha o que é que teu filho está fazendo várias horas no quarto. Olha o que é que tua filha está fazendo no quarto até 2 horas da manhã. Vigia, pai. Vigia, mãe. Ensina os seus filhos no caminho do Senhor, porque quando Deus vier, Ele não vai respeitar ninguém. Ele vai julgar toda a raça humana. Forte abraço e uma boa noite para todos. Este é o meu desabafo aqui nesta tarde, dia 14 de junho de 2023. Não estou afrontando ninguém, não estou esculhambando ninguém, mas apenas estou alertando com a palavra
de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.